Bom, pessoal, vocês estão com um pouquinho de dúvidas, então estou passando essa correção aqui, né, da P22, para não ficar nenhuma dúvida, e depois eu vou fazer alguns comentários, algumas questões ali que podem estar dentro da nossa P40, tá ok? Então é o seguinte, ó, em uma aula tradicional, reprodutiva, o professor ele ensina e o aluno aprende, então cada um no seu lugar. Pedro Demo diz que se deve trabalhar não apenas a abordagem instrucionista do conhecimento e da aprendizagem, mas ir além, extrapolando a fronteira do que é ensinado e buscando, de forma proativa, uma maior riqueza na abordagem de fenômenos que necessitam gerar conhecimento e aprendizagem e que vão além das fronteiras das disciplinas. Então, o autor ele sugere que o ideal seria adotar uma postura não linear e complexa para a aprendizagem, né? E aí, o que é não linear? Não linear vem no sentido de reto, né? Aquilo que é reto, aquilo que não se alterna, não se altera. Então, ele fala que o ideal seria que essa postura não linear fosse adotada e uma complexidade na aprendizagem, no sentido que você não simplesmente aprendesse aquilo que fosse passado, mas que você tivesse várias vertentes no seu aprendizado. Então, nesse sentido, as abordagens educacionais, biológicas e sociológicas são fundamentais? Não. A ideia de pensamento complexo e da transdisciplinaridade são inseparáveis, exatamente. Ou seja, você tem toda uma construção complexa de conhecimento que envolve várias coisas e isso só acontece através da transdisciplinaridade. O pensamento é visto como algo a ser conquistado com o intelecto? Não, ele não é prioridade só daqueles que têm um QI elevado, não. O conhecimento ele deve ser abordado de maneira holística e sistemática? Também não, porque quando se fala em não linear e complexo, é totalmente o contrário de holístico e sistemático. E os fundamentos educacionais são perenes e não transmutáveis. Ora, a gente está acabando de falar que ele pede essa complexidade de aprendizagem, essa mudança, esse tudo junto e misturado. Então, a resposta é a letra B. Bom, vamos lá para 2. Para Mazeto e Moran, o professor que trabalha na educação com informática há que desenvolver na relação aluno-computador uma mediação pedagógica que se explicite em atitudes que intervenham para promover o pensamento do aluno, implementar seus projetos, compartilhar problemas sem apresentar soluções, ajudando assim o aprendiz a entender, analisar, testar e corrigir erros. A partir do que afirmam os autores acima, o uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem exige que o professor concilie duas dimensões, a técnica e a pedagógica? Sim. A primeira requer o domínio dessas novas tecnologias que dia a dia se enquadram em nossas práticas sociais. E a segunda exige a formação pedagógica pautada no conhecimento de diferentes estratégias de ensino. Sim. Vamos entender então por que as outras não? Não necessita de mediação docente? Ora, precisa sim. Nós falamos que a função do professor nesse momento de inserção de tecnologia, é justamente o professor sendo um mediador. Então essa aqui já está errada. Contribui de forma insignificante para o desenvolvimento do aluno? Ora, contribui e muito, de forma extremamente significante para o desenvolvimento do aluno. Representa um apelo aos professores e alunos para a elaboração de projetos que contemplem uma aprendizagem por descobertas, já que devem ser propostos problemas sem apresentar soluções? Não, não é bem assim não. Não interfere na dinâmica do professor, uma vez que a utilização do computador se configura apenas como mais uma forma de buscar a informação que se deseja. Na verdade, nós falamos bastante sobre isso, né? De não se utilizar a ferramenta apenas como ela própria é, né? Então, não usar o computador apenas como uma ferramenta de replicar o conhecimento. Não, né? Essa não é a intenção. Por isso que a resposta é a letra A. Vamos lá para 3. De acordo com Kensky, os novos processos de interação e comunicação no ensino mediado pelas tecnologias visam ir além da relação entre ensinar e aprender. Tal fato se dá por meio da aprendizagem colaborativa, que é aquela que as pessoas vão se ajudando e o conhecimento ele vai sendo construído, um colaborando com o outro. Sobre a aprendizagem colaborativa, que pressupõe a circulação intensa de informações e trocas, visando o alcance dos objetivos previstos, a autora define 4 elementos básicos em sua composição. Então, assinale a alternativa que apresenta os 4 elementos definidos por Kensky. Ela fala
Individualidade? Não. Pensamento divergente? Não. Tecnologias de avaliação? Talvez. Aliás, pensamento divergente sim. Só individualidade que não. Pensamento complexo, análise de dados, interdependência do grupo e solidariedade? Não. Solidariedade, pensamento divergente, individualidade e pesquisa? Não. Interdependência de grupo, ou seja, se é colaborativo, se é uma troca, você depende do grupo. Então, interdependência do grupo. Interação, se vai haver trocas de informação, você tem que ter uma interação. Pensamento divergente, as pessoas elas só crescem, né? Os pensamentos eles só se constroem, o conhecimento ele só se constrói à medida que você diverge e as pessoas chegam num consenso do que pode ser certo e do que pode ser errado. E a avaliação. Intercâmbio, extensão, pesquisa e ensino, também não. Então essa aqui é a letra B. Perdão, letra D de dado. Aí tem uma pergunta aqui mais simples, né? A respeito da gestão do conhecimento, das novas tecnologias aplicadas à educação e do aprendizado virtual, julgue o próximo item. A adoção de políticas, diretrizes e práticas na gestão do conhecimento se inicia com o envolvimento da direção da organização e, a partir desse estágio, não são desencadeados os processos que culminam com a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento das práticas desejadas, incluindo ferramentas de aprendizagem virtual, como por exemplo a plataforma Moodle? Sim, perfeitamente. A gestão do conhecimento ela fala justamente disso, né? Na aplicação das novas tecnologias na educação. E a adoção dessas políticas, das diretrizes, das práticas, se inicia com o envolvimento da direção, a parte mais alta, e a partir desse estágio você vai contaminando, entre aspas, as partes mais baixas, né? O contaminando aí é bem no sentido pejorativo. Você vai trazendo essas pessoas para o seu lado, você vai cativando essas pessoas mais para baixo, e esse processo vai criar todo um ambiente favorável. Então, resposta correta. A 5. Em uma turma do terceiro ano, Júlio, de 8 anos, chega e diz para o seu professor: você sabia que mandaram uma missão para a órbita de Plutão e os cientistas afirmam que ele é um planeta anão? Meu pai me mostrou na internet. A partir da cena relatada, assinale a opção que melhor expressa o papel do professor no atual contexto educacional. Professores e escola encontram hoje novas tarefas, entre elas lidar com questões de respeito à diversidade no relacionamento social dos alunos. Na verdade, aqui não está havendo uma diversidade, não. Essa não é a questão. Professores e escola devem exercer a tarefa que sempre tiveram, garantir a transmissão de conhecimentos acadêmicos. Ora, se a gente entender aqui, né, quem está trazendo o conhecimento é o aluno. Ele está trazendo e compartilhando com o professor. Então, está ao contrário isso aqui. Em seu trabalho, os professores precisam lidar com as dificuldades e conflitos familiares que os alunos trazem para a sua sala de aula. Bom, ali não está falando de conflitos familiares não, pessoal. Professores enfrentam atualmente uma crescente dificuldade em lidar com as questões disciplinares na escola. O aluno também tampouco faltou com a disciplina para com o professor. E professores de escola devem fornecer aos alunos as chaves de uma compreensão verdadeira da sociedade e da informação? Sim, a gente está falando de um compartilhamento, falou logo acima aqui, né, sobre um compartilhamento de informações. E com isso, pessoal, o que nós temos? Nós temos que ali nesse cenário, né, nós temos uma inversão. O aluno ele aprende também fora do ambiente escolar e ele traz isso para a família, ele traz isso para a escola e, consequentemente, há uma interação, há uma troca de conhecimentos e isso é nova construção do conhecimento. Bom, a 6. É correto afirmar que Cole e Moneril, ao escreverem sobre o uso das TICs na educação escolar, defendem que a introdução das TICs na educação constitui em si um elemento inovador e transformador das práticas educacionais que levaria necessária e inevitavelmente à modernização e qualificação da educação e das práticas de ensino? Acho que não. As TICs elas devem ser utilizadas como recurso pedagógico de forma pontual e altamente controlada no ensino fundamental? Não, pois seus usos potencializam as relações sociais superficiais, favorecem o abandono das relações face a face, a agressão verbal, a infoxicação, que são informações incorretas,
E a falta de compromisso? Está errado. As escolas estão obsoletas e repletas de problemas de diferentes naturezas, sendo a maior parte de seus males resolvidos com TICs? Não. E elas permitem trazer o mundo real para a escola e basear a aprendizagem na indagação, na criatividade, promovendo maior envolvimento e interesse? Não. São contextos de uso e as finalidades perseguidas com a incorporação das TICs na escola e ainda os usos efetivos que os professores e alunos venham a fazer dessas tecnologias que acabam determinando o seu maior ou menor impacto nas práticas educacionais e na capacidade de transformar e melhorar o ensino? Sim. E em virtude da atual crise das instituições educacionais tradicionais, deve-se considerar e prever que em algumas décadas ocorrerá a substituição gradual das escolas modelo presencial que conhecemos hoje por ambientes professores virtuais através do uso generalizado das TICs. Não, pessoal, não é por aí que a coisa funciona, não. Bom, pessoal, agora 7. Coe e Monneril analisam o impacto das TICs na sociedade atual e as modificações das práticas sociais e educacionais resultantes dele. Acerca dos papéis do professor e do aluno com o uso das TICs na educação, é correto afirmar, então, o papel do aluno e do professor em relação às TICs. A representação do professor com o uso das TICs é de protagonista central das trocas de informações entre seus alunos e o guardião do currículo? Ora. Não, né? Nós já explicamos que não. O papel do professor como transmissor da informação ele é fortalecido? Na verdade, não. Agora o papel do professor ele é mediador. E esse papel sim é fortalecido. Com a TIC, cabe ao professor, entre outros papéis, o de seletor e gestor dos recursos disponíveis? Yes, exatamente. Ele é o gestor dos recursos disponíveis, ele é o mediador. E nas tarefas escolares, o uso das TICs em seu potencial tende a desconsiderar a colaboração entre os alunos? Não. A 8. Carla é professora dos anos finais do ensino fundamental e está desenvolvendo um projeto de trabalho com tecnologias de informação e de comunicação para potencializar o processo educacional e favorecer o ensino e as aprendizagens. Assinar a opção que apresenta uma estratégia de articulação entre as TICs. Bom, vou falar rapidinho, porque senão o vídeo nosso vai cortar. Essa aqui a gente está falando muito de uma estratégia de articulação entre as TICs, é as WebQuests, que são ferramentas de demandas web que é como se fosse um blog. Beleza, pessoal? Já a resposta 9 a 10 foram perguntas abertas. Então, vamos lá na primeira. Como você entende a utilização da teoria das inteligências múltiplas de Garden na prática escolar? Você pode trabalhar no sentido da sua resposta que as inteligências múltiplas elas trabalham várias facetas do ensino. Ou seja, você vai construir o conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas o desenvolvimento de várias práticas, como, por exemplo, habilidades psicomotoras, habilidades de raciocínio lógico, habilidades de cores, enfim, várias variáveis que você pode utilizar. Então, esse é o sentido da teoria das inteligências múltiplas de Gardner na prática escolar. Você aprender de várias formas e não só o professor explicando e você lendo um livro. E a última, a educação à distância, é um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias nas quais professores e alunos estão preparados espacial e temporalmente. Considerando essa informação e analisando o momento atual do mundo em termos de pandemia do Covid-19, discorra sobre a utilização de todas essas tecnologias na educação mundial no atual momento. Então você vai simplesmente falar qual que é a sua visão da utilização da educação à distância, dos recursos midiáticos. Educação à distância, pessoal, não é esse EAD que a gente está falando. É uma educação que se dá distanciada. Só entenda sobre isso, tá? Então, nós não trabalhamos no SEMES com o EAD. Nós trabalhamos com o ensino remoto. Mas é uma educação à distância, visto que estamos distanciados espacialmente e, às vezes, temporalmente. Então, você vai discorrer de acordo com aquilo que você entende da utilização desses recursos nesse momento na nossa sociedade. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro essa correção nossa aí. Qualquer dúvida pode estar mandando uma mensagem.